Tiago 1, versículo 2. Diz assim o texto bíblico: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 12: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Muitos filhos de Deus, com toda certeza, estão passando por grandes provas, por grandes lutas. Quantos servos justos e fiéis estão enfrentando grandes dilemas, grandes desertos na sua vida. Todos nós passaremos por lutas, todos nós passaremos por provas, todos nós, com toda certeza, passaremos por deserto. Mas tem muita gente que vive dilemas, vive problemas, vive dificuldades e acha que aquele problema é uma prova. Mas a grande verdade acaba que não sendo, porque tem muita gente que vive uma vida desregrada, mesmo estando na igreja, vive uma vida longe de Deus, longe da presença do Senhor, e aquele problema, aquela prova, na verdade, é fruto de uma semente má, uma semente ruim. Tem tanta gente que passa por lutas aí, dizendo que é uma prova de Deus, uma prova permitida por Deus, mas na verdade não é. Quantos aí que falam que estão vivendo uma prova financeira, mas na verdade, no seu planejamento, né, ele gasta mais do que ganha. Quantas pessoas que estão gordas, quantos irmãos gordos, amém, pastor Marildo? Quantas irmãs estão gordinhas, na verdade? Não vou citar nome de irmãs, porque senão depois dá problema. Mas, na verdade, é que às vezes acaba comendo demais, não é? Tem pessoas com problemas aí de diabetes, de colesterol alto, mas come gordura, come doce, dá problema de saúde e às vezes fala, uma prova na minha vida. Mas a verdade não é uma vida desregrada, uma vida de má alimentação, não é? E tem pessoas que não conseguem perceber que, na maioria das vezes, ele mesmo é o causador do problema. Tem um levantamento realizado pela uma universidade federal lá do Rio de Janeiro, constatou que 90% das pessoas com dor de cabeça, irmãos, procuram primeiro o oftalmologista, o médico de olhos. Então, para muitos, então, o problema é na visão. Muitas dores de cabeça que temos são motivadas pela visão errada das coisas e no foco também no lugar errado. Quantas pessoas que estão vivendo um deserto na sua vida, mas não conseguem diagnosticar o seu problema. Eu recebi um vídeo essa semana no WhatsApp que contava a história de 2 vendedores de sapatos. Essa história é bem antiga, não é? É aquela história que 2 vendedores são enviados a um país, são enviados a vender sapato para uma fábrica de sapato, e chegando lá, as pessoas viviam descalços, ninguém usava sapato. Aí o primeiro fala, olha, eu vou embora, porque aqui ninguém usa sapato, então não vou conseguir vender sapato. Aí o outro, não é? Ele tem a mesma visão, ele enxerga as pessoas sem sapato, e ele acaba ligando para a empresa e dizendo, gente, nós vamos ficar milionários aqui, porque aqui eu percebi que ninguém usa sapato, então nós podemos vender sapato para todo mundo. E aí a pessoa que fez esse vídeo, um menino muito inteligente, ele disse assim, palavras dele, o problema às vezes não é o lugar, mas a visão que você tem do lugar. Nem sempre o problema é a cidade onde você está, mas sim a visão dela. Nem sempre o problema é a casa onde você mora, mas sim como você olha para sua casa. E ele completa dizendo um versículo que Salomão escreveu, Provérbios 23:7. Porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Ou seja, a maneira que você vê as coisas, assim elas são. Precisamos ter um coração sensíveis a Deus, irmãos, para fazermos um diagnóstico correto dos problemas da vida. Não sei se você já ouviu uma historinha de um instrutor que dava aula para um aluno,
E o aluno passou nos testes e já ia para a prova final, que era o teste prático. E o instrutor deu várias instruções para aquele aluno e falou assim: olha, agora você vai pular do avião, você vai agora pular de paraquedas, você vai saltar. E a primeira instrução é você vai saltar do avião, a segunda é você vai contar até 10, e contando até 10 você puxa a primeira corda do paraquedas, e se essa corda não abrir, você puxa a segunda cordinha, e aí lá embaixo vai ter uma caminhonete te esperando para levar você para o aeroporto novamente. Aí o moço, ele pula do avião, salta do avião, conta até 10, puxa a primeira cordinha, a cordinha não abre, não abriu o paraquedas. Aí ele tranquilo, na instrução, puxa a segunda corda. O que aconteceu? Não abriu o segundo paraquedas. Aí ele pensou assim: só faltava agora a caminhonete não estar lá embaixo me esperando. Ia ter várias caminhonetes lá, né? Da Polícia Civil, da ABIL. Irmãos, tem pessoa que está morrendo, mas não consegue diagnosticar o seu problema. Não consegue ver que ele é o problema, o causador do problema. Como podemos encarar tantos problemas que nos assolam? Como podemos enfrentar tantas lutas? Tiago, aqui no texto que nós lemos, ele quer nos ensinar nesse dia como funciona a fé em tempos de provações. Primeira coisa, irmãos, a fé não é escudo contra provas ou dores. A sua fé não vai impedir que você tenha problema. Versículo 2 de Tiago 1, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de pura alegria quando vocês caem em diferentes provações. Ou seja, Deus, irmãos, ele não é um Deus sádico que ele se alegra com os nossos problemas, não. Na verdade, nós temos que ter consciência que no problema, na dificuldade, Deus estará conosco. No deserto, Deus caminhará conosco. Todos nós passaremos por lutas. Todos nós passaremos por dificuldades. Se nós olharmos a vida de Paulo, irmãos, nós não somos melhores que Paulo. E se você ler o que ele escreve lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 24 ao 27, olha as provas que Paulo passou. Algumas delas, ele mesmo revela: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Um homem que aceitou o chamado de Deus, abandonou a sua vida secular para viver para Deus, para viver para Jesus, para se tornar um grande apóstolo, passou por muitas lutas e por muitas provas. A fé, irmãos, com toda certeza, ela não é escudo contra a dor, ela não é escudo contra deserto. Uma vez uma irmã procurou um pastor, falando assim para ele: pastor, estou muito triste com Deus, estou passando por muitos problemas, os meus filhos estão doentes, o meu marido está desempregado, nós estamos cheios de dívidas, o aluguel da casa está atrasado, e o dono do imóvel, ele quer nos despejar. Onde está Deus, pastor? Onde está Deus que não vê a minha situação, que não vê o meu deserto? Aí o pastor, cheio de inspiração, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: irmã, brigue com Deus, lute com Deus, mas não se afaste de Deus. Mesmo na sua luta, não se afaste do Senhor, porque mesmo diante das adversidades e dos desertos da vida, nós precisamos manter a fé, irmãos. A fé não é escudo contra provações. As únicas pessoas que não têm problemas em Piracicaba hoje estão morando em 3 endereços: Avenida Piracicamirim 2201, Vila Monteiro,
Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1754, no Jardim Caxambu. E na Avenida Marechal Costa e Silva, número 44, no Jardim Primavera. Essas pessoas, se você quiser morar lá, vai lá e você não vai ter problema. Nunca mais. Ali no Parque da Ressurreição, Saudade, e no cemitério da Vila Resende. Lá não tem problema, não tem. Mas lá também estão sepultados muitos sonhos que não foram realizados. Então ainda há tempo de realizar os seus sonhos. Continue confiando e acreditando no Senhor. Tiago, ele nos alerta sobre a realidade de provações em nossas vidas. Tiago aqui está dizendo que não tem como evitar as provações. Jesus mesmo falou lá em João 16:33, no mundo vocês passarão por aflições. Não tem como, Tiago nos diz, não tem como se separar delas. Elas virão de muitas formas, ou seja, as provações são multiformes. Irmãos, nós temos que acreditar que Deus está nos nossos desertos, que Deus caminha conosco. E Paulo, ele revela alguma coisa sobrenatural lá em 1 Tessalonicenses 5:18, que mesmo nas tribulações e no deserto, em tudo isso nós precisamos dar graças. Em tudo dai graças. Deus tem um propósito em tudo. Mesmo na sua luta, mesmo na sua prova, Deus tem um propósito.